Boa tarde a todos. Meu nome é Micaele, eu sou professora da área de Botânica do Departamento de Ciências do Meio Ambiente, Campus Três Rios, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E antes de começar a falar dos meus projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, vou falar um pouquinho de mim. Bom, eu sou bióloga formada pela Unirio, eu fiz mestrado e doutorado em Botânica pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro e fiz pós-doutorado em Botânica em Biologia Vegetal na Unicamp. Essas flores que vocês estão vendo aqui são flores de maracujá. E eu estudo essas plantas desde a minha iniciação científica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As flores de maracujá, também conhecido pelo nome popular de flor da paixão, elas têm o nome científico de Passiflora, que é o nome do gênero, e o nome da família é Passiflorácea. No Brasil, nós temos cerca de 150 espécies de passifloras, nas mais diferentes formas, nas mais diferentes cores. E as passifloras são consideradas uma das mais belas flores da nossa flora. Bom, você vai falar assim para mim, mas 150 espécies de passiflora? Mas eu só conheço duas. Nos mercados a gente só encontra duas espécies, mas na verdade nós temos por volta de 150 espécies ou mais, porque tem muitas espécies que a gente ainda não conhece para a ciência, ainda não foram descritas. Mas são muito mais do que duas espécies que a gente encontra nos mercados. Por eu trabalhar com as passifloráceas desde a iniciação científica, ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado e até hoje estar no mundo das passifloráceas, eu sou uma das taxonomistas que contribuem documentando a diversidade de passiflorácea dentro da flora do Brasil. O mesmo eu faço para o catálogo da flora do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui no catálogo da flora do Rio de Janeiro, eu insiro as espécies que ocorrem no estado do Rio. E aqui na flora do Brasil, eu insiro as espécies que ocorrem no nosso Brasil. Bom, e para conhecer as espécies de Passiflorácea, a gente precisa fazer campo, coletar essas espécies, conhecer essas espécies no campo, porque conhecer a morfologia, porque às vezes uma espécie ela pode mudar a morfologia dela de um tipo de vegetação para outro, e se é a mesma espécie. E é por isso que a gente precisa fazer muitos campos para conhecer a diversidade das espécies na natureza, que é muito importante. Após a gente fazer todas essas coletas desse material, esse material é levado para o laboratório, ele é herborizado, ele é prensado, herborizado e depois ele é incluído nos herbários. O herbário, na verdade, ele é como se fosse um museu das plantas. Então, o material conservado, ele está inserido dentro dos herbários. Então, quando a gente quer saber a distribuição geográfica de uma determinada planta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir nos herbários e procurar os materiais daquela determinada espécie para saber quais são os locais que ela ocorre. E existem diversos trabalhos que eu faço com as passifloráceas. Eu trabalho com a palinologia, eu faço distribuição geográfica das espécies, eu trabalho com a interação planta-inseto, isso aqui são glândulas extraflorais. Eu trabalho com a filogenia, eu trabalho com conservação. Aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui é um material herborizado, ou seja, ele está incluído no herbário, é um material conservado, e ele é muito importante para a gente começar a iniciar todos os nossos estudos. Essas aqui são as minhas alunas, essa aqui é a Natália, minha aluna de doutorado, a Kátia, minha ex-aluna, a Carol, que fez mestrado, eu orientei ela no mestrado e doutorado, a Andresa, que está fazendo doutorado comigo, ela está comigo desde a iniciação científica, a Natália também estava comigo desde a iniciação científica, a Kátia também, e esse aqui é o Eduardo, que eu estou orientando no doutorado. Todas essas pessoas que estão aqui, elas contribuem no meu trabalho de passiflorácea. E o fato de trabalhar com as passifloráceas me fizeram conhecer pessoas
grandes especialistas que trabalham com Passiflorácea. Aqui está o Serve, ele já faleceu, mas ele era um grande especialista de Passiflorácea. Esse aqui é o McDougall, que também é um grande especialista de Passiflorácea aqui dos Estados Unidos. Então, trabalhando com os grupos, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas da área que trabalham com o mesmo grupo que a gente. Bom, um dos meus projetos, também com Passiflorácea, é sobre biologia reprodutiva. Então, aqui a gente estuda a interação planta-animal. Né? A gente quer saber se a planta, se a flor, ela é compatível ou incompatível. Então, a gente faz vários testes com as flores para saber se a compatibilidade dessas flores. A Maria Beatriz é minha aluna de iniciação científica e está fazendo esse projeto dela de futura monografia. Um outro projeto que eu tenho, que é muito interessante, é o levantamento histórico da flora do Paraíba do Sul. Então, a gente está fazendo um levantamento dos naturalistas que percorreram o rio Paraíba do Sul nos séculos 18, 19 e 20. E para isso, a Tainá está pesquisando todas essas obras históricas. Tá? Então, ela está lendo em latim, está lendo letra de médico, ela está entrando nos sistemas do SP-Link. Então, ela tem um trabalho bem legal, que é fazer o levantamento de toda essa flora. Um outro projeto de pesquisa que eu tenho é o conhecimento tradicional das plantas, que é feito com a minha aluna Bruna, que agora está no mestrado. Esse trabalho é muito interessante porque a gente consegue ver a percepção das pessoas em relação à natureza. Então, a gente consegue informações muito interessantes, muito importantes de como é a visão da natureza para essas pessoas. Também tem um trabalho de arborização urbana, que é realizado pela Isabela. Então, aqui a gente consegue ver se as plantas elas interferem na calçada ou na fiação aérea. A gente consegue saber se essas plantas são nativas ou exóticas. Na maioria das vezes, na arborização urbana, a gente percebe que as plantas inseridas no planejamento urbano são de espécies exóticas, e isso não é muito bom, porque acaba inserindo diversas plantas, as plantas que estão na arborização urbana acabam invadindo as áreas de floresta próximas às regiões de cidade. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante inserir dentro da arborização urbana espécies nativas e não espécies exóticas. Um outro trabalho bem interessante, esse feito pela minha aluna de iniciação científica, a Crislane, é um trabalho de bioindicadores de poluição atmosférica, onde a gente utiliza esses quadrados que vocês estão vendo aqui, e a gente consegue ver a frequência das espécies, né, ou de briófitas ou de líquens, e a gente identifica as espécies. Então, a gente consegue saber quais as espécies que estão em locais mais preservados e quais as espécies que estão em locais mais perturbados. E assim é uma forma barata da gente ter espécies que indicam que aquela área pode estar mais poluída ou mais preservada. O levantamento florístico da Beira Rio, a professora Érica já comentou na apresentação de trabalhos dela. A gente fez um levantamento todo da Beira Rio e a gente percebeu que também nessa área a quantidade de espécies exóticas é muito maior. Esse trabalho eu orientei o Helder e a Érica orientou ele também, e foi a monografia dele de final de curso do curso de gestão ambiental. Agora, esse trabalho aqui, esse projeto de disponibilidade de recursos fornecidos por árvores, na verdade, esse trabalho está começando e vai ser feito pela nossa aluna Sara.
e a gente vai levantar as flores, quais são os polinizadores e os dispersores dessas plantas, tanto da arborização urbana quanto da beira-rio, já que a gente já tem material levantado sobre essas espécies. Bom, um outro projeto também muito interessante que eu fiz, que foi a monografia da Lívia, é o levantamento de espécies em estado de ameaça, que a gente fez para Ilha Grande. E a gente percebeu que existem 100 espécies ameaçadas na Ilha Grande, e a maioria delas estão inseridas em trilhas onde turistas passam com grande frequência. É interessante mencionar que na Ilha Grande apenas uma parte da flora é conhecida. Então, só essa parte que eu estou passando o mouse da flora que é conhecida. Então, tem uma parte, essa parte toda aqui que eu estou passando o mouse agora, ela não é conhecida. Então, podem existir mais espécies em estado de ameaça na Ilha Grande. Eu fiz um outro trabalho similar também com meus alunos de mestrado e também deu um resultado muito legal para uma outra unidade de conservação. Bom, com relação aos meus projetos de extensão, eu sou a editora-chefe da Diversidade e Gestão, que é uma revista que publica trabalhos relacionados tanto à gestão ambiental quanto à biodiversidade. Eu e a Érica, nós coordenamos por 2 anos a Feira de Ciências da Gestão Ambiental e foi um evento muito legal porque vieram alunos de colégios da região de Três Rios e eles gostaram muito desse evento porque eles puderam ter contato primeiro com a universidade e puderam ter contato com lupas, material herborizado e diversas outras coisas que para eles não veem no colégio, então eles acharam muito interessante esse evento. Bom, a gente também tem o Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, que é coordenado por mim e pela Érica. É um evento muito legal. Esse ano ele está indo para a 9ª edição. E é um evento onde tem exposição de fotos, apresentação de trabalho, tanto em painel quanto apresentação oral. Tem mini curso, palestras, mesas redondas. Então é um evento muito interessante que tem todo ano no Campus Três Rios. Aqui são os anais, todos os trabalhos que são apresentados, né, no evento, eles são publicados no anais, seja resumo ou trabalhos completos, estão todos aqui, se vocês tiverem oportunidade depois de ver esses trabalhos estão nesse site aqui. Agora, atualmente, a gente está no ITR Sem Cercas, então é um outro projeto de extensão meu que na verdade, fazer com que as pessoas conheçam o Campus Três Rios, saibam quais são os cursos que tem aqui dentro, o que os professores estão trabalhando. Então, é um projeto bem interessante. Ano passado foi um evento totalmente dentro da universidade, com palestras, apresentações de projetos, e no final do dia teve uma grande exposição nas grades do ITR dos trabalhos já apresentados em eventos. E esse ano está sendo totalmente online, com várias pessoas assistindo de todo o nosso Brasil. Seminário Pesquisas Núcleos, na verdade é a primeira edição dele, eu estou coordenando esse evento junto com a professora Érica e a professora Juliane. E, na verdade, é uma forma de estimular os nossos alunos que estão dentro desses núcleos de pesquisa a apresentarem seus trabalhos desenvolvidos durante os anos. Né? Isso é muito importante porque eles podem trocar ideias, contribuir com o trabalho dos colegas. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos ter e a gente pretende continuar pelos próximos anos com esse evento. E o último projeto de extensão que eu tenho é o herbário do Campus Três Rios. Ele está começando agora, está iniciando.
Então, a gente já tem várias plantas depositadas e a gente está no processo de registro desse material agora. E aqui são as meninas que estão me auxiliando nesse projeto de extensão. As minhas monitoras, a Crislane, Tainá e Júlia. Eu queria agradecer o tempo que vocês dispensaram vendo os meus projetos de pesquisa e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu irei responder com o maior prazer. Muito obrigada!